Abram o texto da Bíblia Sagrada em Mateus capítulo de número 6 e versículos 5 a 13. Quando vocês orarem, não seja como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu lhes digo que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muitos falarem, serão ouvidos. Não seja igual a eles, porque o seu Pai sabe que você precisa, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Amém. É nesse ponto que a gente aprende, pelo menos aqui, 3 disciplinas espirituais: generosidade, jejum e oração. Se você ainda não leu o livro Celebração à Disciplina, compensa ler. Richard Foster escreveu um livro contendo as disciplinas espirituais da igreja do século I, dos pais da fé, os pais da igreja. Os pais da igreja seriam os discípulos dos discípulos, aqueles que andaram junto ali com Pedro, com João. Depois, a igreja depois do século I. Ele fez um apanhado, Richard Foster, da história da igreja, e ele viu que as disciplinas espirituais não eram tão somente 3, eram 14. Nós fizemos uma agora. A adoração é uma disciplina espiritual, humildade é uma disciplina espiritual, confissão de pecado é uma disciplina espiritual. Nós temos um leque de disciplinas espirituais. Fortalecemos muito o jejum, o estudo da palavra, a oração e a generosidade. Sabe o que tem de detalhe nesse enredo do Sermão do Monte? É que as disciplinas espirituais seguem um padrão de comportamento para mim e para você. E o padrão é esse: seja discreto para eu receber. Se vocês começarem a se exibir, vocês já receberam a recompensa e eu não vou receber. Se for jejuar, não fica com aquela cara que está com fome. Passe uma água no rosto, use uma maquiagem e se comporta na frente dos outros para que ninguém perceba que você está jejuando. Se você for dar em generosidade determinadas coisas,
entregue com a mão direita e a sua mão esquerda não veja. A sua mão, que é seu membro, não veja. Você entrega com discrição, você jejua com discrição. A oração também é assim. O comportamento da oração não é: vá para as praças públicas, mostre-se que está orando. Eu oro hoje mesmo, eu orei 4 horas. Quem recebeu? O público recebeu, o like recebeu, o comentário recebeu. A recompensa vai vir daí. Se você orou, entra para dentro do seu quarto, que é mediante discrição. Olha, tem alguém eterno, um Pai perfeito que tudo vê. Ele vê e dá o detalhe. Seja objetivo nos seus pedidos. Faça pedidos com foco. Estou com um problema na família, amo o Senhor. Estou com um problema nas finanças, tenho o Senhor como meu Deus. Estou orando com foco nisso daqui. É isso que a oração está ensinando. E depois disso, Jesus parou e disse: não é fácil essa disciplina espiritual. Vou dar um desenho para você. Vou desenhar, igual se desenha para criança. E vou ensinar vocês a orarem. E essa oração, para mim antes, era como se fosse uma reza, que eu repetia igual eu repeti aqui: Pai nosso que está no céu. E tem muita gente que faz isso, principalmente quando vai orar em público, né? Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Não tem nada de errado nisso não, tá? Vamos fazer a oração do Pai Nosso? Vamos fazer a oração do Pai Nosso. Então vamos lá: Pai Nosso que está no céu. Mas a realidade é que essa oração é uma oração modelo. É uma oração para você perceber quais as estrofes, de que maneira eu devo orar. Existe uma lição em cada palavra, em cada frase existe uma lição, um modo de fazer, uma maneira de fazer. É como se você não tivesse palavras para dizer para Jesus, nem para Deus, e mesmo assim, você tem um modelo que você tem possibilidade de dizer. Não é uma mágica, não é repetir somente as palavras. Tem gente que ainda ora assim, ajoelha, Tem um livro, se você nunca leu esse livro, leia esse livro. Cartas do Diabo ao seu menor aprendiz. Um diabinho está nascendo. Um filhote de diabo está nascendo. Na cabeça de C.S. Lewis, há muitos anos atrás. Quem vai ensinar esse diabinho a fazer? Diabice, diabolagem, diabagem. Esse diabinho não sabe, inexperiente. Diabinho pequenininho. O diabão de séculos e séculos falou. O diabinho falou: o paciente que você me deu, o paciente é Danilo, o paciente sou eu. O paciente que você me deu para eu fazer diabolagem, ele está orando. Ele começou a falar com o Eterno, e ele está tendo diálogo. Sabe o que ele disse? O diabão velho: faz o seguinte, quando for dormir, coloca na cabeça. Gente, eu estou falando de um livro que tem muitos anos atrás. Muitos anos. É C.S. Lewis, o mesmo que escreveu
As Crônicas de Nárnia. O livro As Crônicas de Nárnia, a trilogia As Crônicas de Nárnia, que na realidade são 7 livros. Ele fala assim, quando for dormir, ele não gosta de orar deitado? Pronto, o Eterno gosta de reverência. Você acha que ele vai orar deitado? Ele ora reverente? O Eterno não vai aceitar. Você acha que esse Deus que é Senhor não gostaria que ele se ajoelhasse e reverentemente ele orasse ou ela orasse? Mas não vai fazer isso. Coloca na cabeça de que ajoelhado e deitado é a mesma coisa. Semanas depois o diabinho veio todo sirilepe. Fiz minha diabagem e a partir de agora só dorme, só quando vai dormir, só ora deitadinho. A oração exige de fato um comportamento? Você acha que o comportamento da gente reverente, o comportamento da gente recebe mais, o Eterno olha mais e atenta mais para as nossas orações? As palavras que a gente diz, de fato conquista. Essa questão de orar as mesmas coisas, tipo, será que Deus responde? Vamos orar assim, tu sabes, Senhor, tu sabes. Ou quando a gente vai comer, a gente já tem a oração. Abençoa, Senhor, o que tem, o que vem. Para sempre, amém. Será que essa maneira de nós falarmos Pai Nosso que está no céu, sem ter sentido do que está se falando, é como se fosse mecanicamente dizendo um conjunto de palavras, um conjuntinho de frases? Acabei de orar, aí é a bomba atômica, no reino espiritual. Acabei de fazer uma oração que Jesus me ensinou, chama oração do Pai Nosso. Mas não tem sentido isso, se for simplesmente repetido, tipo uma reza. Eu, por memória infantil, memória familiar, minha mãe perguntava para mim: Marcos, você vai dormir? Eu quero saber se você está orando a oração do Pai Nosso. Era igual um tiro. Pai Nosso que está no céu. Ficava nos pés, porque está claro de que a gente memoriza essas repetiçõezinhas de palavra. Eu pensava que se repetisse, como um hamster, era suficiente para dar o checklist. Oração concluída. Quantos segundos de oração? Pai Nosso que está no céu, santificado. É muito rápido, pronto, está ótimo. Mas o assunto oração do Pai Nosso, entenda o significado do Evangelho. Eu ensino para você aqui como você orar, entendendo o significado para você dizer coisas que o Eterno vê e admira. E aqui é interessante, porque aqui Deus está interessado em ver a pessoa. Aqui parece-me que o texto não está dizendo para você ficar com sacrifício, certo? Vou orar. Eu ouvi de um amigo, irmão, eu já atendi, escute isso aqui, a gabinete pastoral tem de tudo, viu? Tem de tudo. Teve um casal, nós ministramos o casamento deles, e ele era um homem de muita oração. Ele era proveniente de uma igreja de muita oração, e ele casou com uma menina assembleana e veio congregar nesse contexto. E aí, com um mês,
eles já vieram no gabinete falar em divórcio para nós. Olha, não quer, pastor, não estou aguentando a menina. Não estou aguentando, pastor, não estou aguentando. O que ela não estava aguentando é que ele ajoelhava e orava 3, 4 horas e colocou ela para orar. Eu dei uma parada assim, eu falei, não, isso é sério mesmo? Sim, é sério. Aí ela falando, é sério, pastor, não aguento mais, de verdade. Se ele fizer isso comigo mais uma vez, eu vou pegar minhas coisas e vou voltar para casa, porque eu não aguento mais. E ela precisa ser uma mulher espiritual. Ela precisa entender de que a oração é a chave da vitória. Do nada veio na minha cabeça assim: pergunte para ele se o Espírito Santo exige que ele ore esse tanto de hora. Eu perguntei para ele: quantas horas diárias você ora? Ele falou com toda certeza: pastor, no mínimo 3 horas. Eu falei: o Espírito Santo exige que você ore 3 horas? Ele falou: exige. Todos os dias vem uma cobrança interna, algo que vem dentro de mim dizendo: ore 3 horas. E eu oro 3 horas. Eu falei: agora você vai ficar calado, que eu vou perguntar para a sua senhora. Irmã, o Espírito Santo exige da senhora que a senhora ore 3 horas. Antes de eu terminar, ela já estava: não exige, nunca ouvi isso. Eu nunca ouvi isso, pastor. É só exige dele. Isso é coisa dele, pastor, não é coisa minha. Então, se exige para você, ore você. Se não exige para você, não precisa orar. Pastor, mas ela ora 10 minutos e acha que já aconteceu a oração dela. Ela não tem vida de oração. É duro. A oração de cada um aqui, ela é preciosa. E eu vou dizer algo aqui para você. Ela é preciosa pelo entendimento que você está falando. Ela é preciosa pelo envolvimento que você está dizendo. Ela é preciosa pelo que você está produzindo de relacionamento, de conversa, de diálogo, não pelo tempo. Me perdoe. Se alguém aqui ora 10 horas, 8 horas, claro, eu já li vários livros de biografias de homens de Deus que oravam muitas horas. Graças a Deus por esses homens de Deus. E ainda temos homens de Deus que oram muito tempo, muito tempo. Glória a Deus pela vida de vocês. Mas o que ora aqui 5 minutos? Quem ora aqui 5 minutos? Levanta a mão. 5 minutos. 10 minutos, 20, olha a enquete, muita gente está orando. Eu quero dizer para todos vocês de que esse diálogo é muito precioso, é muito bom, é maravilhoso. E esse diálogo, o Deus eterno, nosso Pai Celestial que tudo vê, Ele recebe. Você pode aplaudir a Deus por isso? Aplaudam o Senhor. Primeira coisa que Jesus está ensinando aqui é de que você, quando for orar, você tem que entender que você está falando com um pai. A certeza da filiação, a certeza do pertencimento, a certeza de que é amado ou amada, deve envolver essa oração. Essa oração não é de um pedinte que não conhece a quem está se pedindo. E isso eu comecei a entender, João, quando eu comecei a ter o teteu. Porque a Marina não é de pedir muito, mas o teteu é de pedir muito. E o teteu é de insistir. Eu falei: isso aqui que esse menino faz só pode ser oração. Só pode ser oração. Essa coisa do filho pedir e repetir,
E papai, eu queria, papai, isso aqui corta o coração da gente, constrange o coração da gente. E aquela relação, porque até então a filiação, a Marina, parece que ela não usufruía dessa filiação pedindo, falando. O Teteu não, ele já explora isso de uma maneira. Então, o amor de pai sempre quer entregar, sempre quer dar, sempre quer favorecer, sempre quer colocar na mão. Não é porque é por amor mesmo. Então a oração eu venho em oração, eu venho até o Senhor porque o Senhor é Pai, eu venho até a Ti porque o Senhor é Pai, um Pai bom, melhor do que eu, o Pai perfeito. Eu sou um Pai imperfeito, um Pai que não precisa de DNA para ser reconhecido como. Esse é um Pai que nunca vai questionar a minha filiação, de se colocar diante de mim, ouvidos atentos, sempre prestando atenção nas minhas petições. Então falar com Deus é como Jesus falava com o Pai. E como é que Jesus falava com o Pai? Com aquela certeza, com aquela segurança. Pedimos em nome de Jesus, pelo mérito de Jesus, pelo mérito da cruz, pelo sacrifício de Jesus. E o Pai, Criador de todas as coisas, entrega. Há um estímulo tão grande de orar, de pedir, que se você soubesse, você pediria mais. Eu disse para um amigo ontem: Senhor, eu já fui provado na escassez. Senhor, eu já fui provado na falta. Senhor, o Senhor já me provou quando eu não tive nada. Me prova também na abundância. Me prova. Essa coisa de falar, de pedir ao Pai, de dizer ao Pai, não é? De você dizer coisas que tocam o coração do Pai. Aqui não há barganha, aqui não há medo, aqui não há culpa. A oração é demonstração de amor a um Deus que é Pai. É a resposta de amor à oração. Na oração você chega a falar com o Pai. Quem ora, ora a um Pai. É por isso que na oração não pode ter vingança, usura, egoísmo. Porque o Pai não é seu, o Pai não é meu, o Pai é nosso. O Pai é nosso. Você não pode pedir nada de ruim para o seu irmão na oração, porque o Pai é nosso. E quando você chega na oração, você traz mais gente, tá? Porque é o nosso Pai. Ninguém dobra o joelho, é por isso que nós oramos juntos. Quando você vai orar, você vai levar a mim, o corpo de obreiro, a equipe pastoral, obrigado, a equipe pastoral. Você vai orar, você vai levar os seus parentes até o Senhor. Você vai orar, você vai levar o Felipe, o João, você vai orar, você vai levar a Noádia. Essa é a oração que você vai: nosso Pai, nosso Senhor, nosso Deus, nossa família, nossos problemas, nossa solução, nossa vitória. E Deus vai começar a responder. O meu Deus não é maior quando eu peço para mim, para o meu egoísmo, para o meu desejo.
O meu Deus, Ele é maior. Quando eu pego toda a família e coloco em oração, é por isso que a oração do Pai Nosso claramente é uma oração familiar. O outro, o que está distante, não é meu adversário, é minha família. O outro é objeto da minha oração. Eu tenho que trazer para a minha oração: Pai Nosso que está no céu. Essa oração aqui, ela não está pedindo coisas para o bem de si mesmo, ela está pedindo coisas para o bem de Deus. Santificado seja o teu nome. Como é que eu oro e eu estou pedindo algo para premiar? É como se eu estivesse pedindo algo para Deus. O nome dele ser santificado, o nome dele ser conhecido, orando para a melhora de mim, mas para que o nome dele seja santificado, orando para trazer a família, mas para que o nome dele fique em evidência. É por isso que essa oração, esse Deus vai observar. Espera aí, deixa eu ver, o que você está pedindo aqui, Marcos? Estou vendo, você está pedindo para a igreja. Tá certo, isso glorifica o meu nome. Você tem alguém, eu já cheguei, irmãos, na porta de hospital, e você sabe o que veio na cabeça? Senhor, santifica seu nome aqui. Santifica o seu nome aqui. Glorifica o seu nome aqui. Isso aqui, se o Senhor curar, o seu nome vai ser glorificado. O seu nome vai ser conhecido. Irmãos, a gente quer coisas para o nosso bem, para nós e para a glória de Deus, e para que o nome do Senhor seja glorificado. Timothy Keller diz a matemática da oração. Tim Keller diz: se você quer que uma oração seja cumprida, se você quer que um Deus olhe para a sua oração e diga: voto favorável, amém, concedo, provimento, coloque esses dois ingredientes na sua oração. O primeiro é: eu quero coisa para o meu bem. E o segundo é: mas também eu quero para a sua glória. O que eu receber vai glorificar o teu santo nome. Você não tenha dúvida de que esse Deus vai conceder grandes coisas para nós, porque nós pedimos coisa para o nosso Pai, mas é também para a glória do Senhor. Eu me lembrei da história de que o fazendeiro entregou lá, aqui foi falado do meeiro, né? Achei a explicação ali gostei, achei bom, do meeiro lá, né? Antes tinha o meeiro, eu acho que agora, com medo das leis trabalhistas, ninguém quer ser mais meeiro, né? Lá o meu avô tinha os meeiros, eu me recordo muito disso, que era o cara que não trabalhava na fazenda, não era funcionário da fazenda, ele estava ali e ele só produzia e dividia, partilhava, mas ninguém ia na justiça do trabalho nem nada. Eu sei que a história é essa que eu vou contar agora, do fazendeiro que entrega a fazenda na mão de um vaqueiro ou de um gerente, e fala para ele: qualquer coisa que você precisar na cidade, você pode ir lá comprar, use meu nome. Aí ele vai, fica 30 dias, e quando volta, está lá o fazendeiro jogando PlayStation, FIFA, com o teteu do lado, gritando, Coca-Cola gelada, a vaca entrando dentro da casa, os curral, tudo que é aquela bagunça. Eu não sei como é que é muito fazenda, mas bagunçado. O fazendeiro chegou e falou: uai, você comprou esse videogame, essas coisas aqui? Ele falou: tudo com seu nome. Usei o seu nome e fui comprando lá tudo para mim. Ó, isso aqui, essa televisão grande, esse negócio tal. Ele falou: quando eu disse para você usar o meu nome, era para a fazenda ficar bem, era para você arrumar as porteiras. Use o meu nome para que as coisas fiquem em ordem. Não use o meu nome
Irmãos, a gente é tão egoísta que é tudo para nós. A gente não pensa nos outros. O que glorifica a Deus? Que oração maravilhosa é essa, de que a gente pede ao Senhor e Deus concede. Mas quando a gente glorifica o nome dEle, você pode levantar assim a sua mão, glorificar o nome do Senhor, dizer: Senhor, eu vim aqui pedir, eu vim aqui, ó Deus, pedir ao Senhor, tantas coisas eu pedi essa noite, mas eu glorifico ao Teu santo nome. Tudo que eu receber é para a glória do Teu santo nome, é para a glória do Teu santo nome. O nome de Deus é glorificado. O nome de Deus precisava ser glorificado pelo dia que nós passamos. O nome de Deus precisava ser glorificado na rua que nós andamos. O nome de Deus precisava ser glorificado quando nós recebemos. O nome de Deus precisava ser glorificado. Não é na ONU, não, é na sua vida. Irmãos, não é lá nas grandes autoridades. É aqui nesse lugar, é na sua casa, na sua família, que o nome de Deus vai ser glorificado. Glorificado, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, eu imagino que esse o pão nosso, para ele colocar essa expressão que o pão é nosso, não é um pão pequeno, é um baguete grande. Eu imagino um bem grandão assim. Esses dias eu vi uma padaria portuguesa, de um português explicando de que lá na padaria dele, ele não gostava de fazer os pães pequenos, porque ele gostava de fazer os pães maiores, e ele explicava, para colocar na mesa, é beleza. Esse pão que hoje você comeu, eu sempre peço a Deus para sobrar. Eu sempre peço ao Senhor: Deus, eu gostaria de repartir com meu irmão, eu gostaria de compartilhar. Eu já disse para você que ceia não é comer pão e não é tomar o vinho, é partilhar o pão e é partilhar o vinho. De que um professor dentro de sala de aula perguntou para nós alunos: qual é mais importante, o pão e o vinho? E todo mundo defendia, ou pão ou vinho. E ele falou: nem o pão é importante, nem o vinho é importante. Claro que você não vai pegar e trocar o vinho por Coca-Cola, né? Não é esse caso. E nem colocar manteiga no pão, né? Que teve um pastor que foi lá e passou manteiga e entregou para os irmãos. Mas eu estou dizendo que a essência é partilhar, é dividir, é compartilhar. Você já imaginou se Deus entrega um baguete bem grande para você amanhã? Se você tem coragem de dividir. O Pai nosso, o pão nosso, a oração para me prosperar, o dividir e o compartilhar. Por fim, perdoa os nossos devedores. É o coração livre de contradições. Orando juntos é resolvendo conflitos. Orando juntos é dizendo: Pai, eu perdoo. Irmão, me perdoe, tá? Se eu errei com você. Eu tenho humildade de pedir perdão para você. Faça isso com todo mundo. Porque se você leva para a oração Deus Pai, a pastora Márcia um dia trouxe uma palavra aqui de oferta e ela falou sobre isso. As queixas antes seriam resolvidas sob pena de não se receber a corbã, a oferta. Como é que eu vou entregar uma oferta de generosidade se eu tenho conflitos, queixas, problemas? Orar junto é orar em paz, é orar com o coração perdoado. Agora, irmãos,
Eu não expliquei todo o conceito da oração, mas pelo menos 3 aqui eu posso dizer para você. Esse pai que vê a gente, trazer a oração dessa família grande, de que nos prospera, mas Ele nos prospera com um coração puro, coração livre, coração perdoador, perdoado, orando juntos, estando juntos. Isso é belo, isso é bonito. Nunca entre numa oração sozinho, sempre traga mais gente. Se Deus te abençoar, compartilhe com seu irmão. E quando dobrar os joelhos, antes de pedir perdão ao Pai, tenha coragem também de perdoar. Tenha coragem. Pare um pouco e pense: eu preciso perdoar. Eu preciso sim, eu preciso dizer para esse Deus: Senhor, o Senhor me perdoa. Curve a sua cabeça. Nosso Deus, Pai Celestial, obrigado. Obrigado pelos nossos queridos irmãos que estão aqui presentes. Que essa oração seja de cura para a alma. Que essa oração seja uma bênção para o teu povo. Que os teus filhos que aqui se encontram possam ter a experiência da fartura do pão, de partilhar o pão, de dividir o pão, do pão na mesa, do pão diário, da provisão. Amanhã que vem a provisão para nós. Eu peço ao Senhor Jesus Cristo, amanhã a provisão sobrenatural, a provisão maior, a provisão com abundância. E ó Deus, cura o nosso coração, perdoa. Nós queremos louvar o teu santo nome. E nós terminamos assim, porque é o teu reino, a glória para sempre. Amém. Porque nisso tudo, irmão, sabe o que nós estamos fazendo? Fortalecendo o reino, a glória, louvando ao Senhor. Você pode aplaudir a Deus? Glória a Deus.